Beleza. É, Boa tarde. Seguinte, me mandaram mensagem perguntando como que funcionava a parte do clique. Eu vou aproveitar e dar uma passada rápida para quem não viu ainda de como que funciona, beleza? Então é o seguinte, igual eu tinha falado antes, para você poder criar um programa novo, você vai vir aqui em New Ladder Logic, vai selecionar o dispositivo CW0220VTD, que é o modelo que a gente tem lá no laboratório, que é o mais simplesinho, né? Dá OK. Depois disso, como eu tinha falado antes, vocês têm aqui, olha, todos os comandos que vocês podem utilizar. Vamos supor, eu vou colocar aqui uma entrada, vou colocar o i. Quando você clicar, você pode ver que ele abre essa telinha aqui. Tanto que você clicar e arrastar, como se você pegar e digitar, ó, i, apertou o i, ele vai direto, e você consegue selecionar até essa saída 0C aqui. Geralmente vocês vão ficar da 1 até alguma coisa. Vamos dizer que vocês querem usar um NA. Vai colocar um NA. Dá um OK. Aí, vamos supor que vocês querem colocar um dispositivo auxiliar. Os auxiliares vocês podem utilizar, por exemplo, o X, o Z, se eu não me engano, e o M. Normalmente, vocês vão utilizar o M. Por quê? O M, no Click 02, ele permite você fazer tanto input quanto output. Por isso que vocês podem ver esse desenhozinho, olha, que vocês têm aqui, ó. Tá vendo? Bolinha para output e as duas barrinhas para input. Então vamos colocar ela aqui, colocar como NF e um OK. Na minha saída, vou colocar o meu Q, né? Que é de output. Vou selecionar a bobina que eu quero. Tá vendo? Vocês têm aqui, ó, modo normal, o reset, o set e esse P que eu esqueci. Normalmente vocês vão utilizar só o traço, a barrinha ou o reset, beleza? Mesmo esquema de antes, dá um OK. E aí, para você fazer com que as suas linhas elas se unam, vocês podem ver aqui, olha, tem o A e o L. A são as linhas verticais, assim. Vamos supor, você tem um outro dispositivo aqui que eu vou colocar, vamos supor, um I2, por exemplo. Um I2 aqui, NA. Vou apertar o L, tá vendo que ele vai fazer essa conexão para a gente para cima. E no caso, quando é horizontal, nós vamos dar o A. Beleza? Então, circuitozinho tranquilinho. Para vocês testarem, vocês podem vir aqui em operação, simulação, e aí quando vocês clicarem em simulação, ele vai abrir todas essas abas para vocês, beleza? Essas abas aqui, vocês não precisam se preocupar, que são muitas coisas de fato, você pode fechar essa. Essas daqui vocês podem utilizar para a questão analógica, mas o que a gente vai focar mesmo é justamente nessa maior aba aqui, que é onde você consegue simular. O que acontece? Aqui vocês podem ver I, X e Z. São as nossas entradas. Então, olha só, quando eu clicar no I1, ele vai ativar a minha entrada I1 aqui. Ele ativa a minha entrada I1, ele ativa a minha Q1. Se eu pegar e clicar no I2, ele vai ativar a minha I2. Beleza? Ah, mas eu quero ativar a minha M. Para isso que serve essas conexões aqui de baixo, olha. Eu vou vir aqui, por exemplo, vou dar um stop e vou colocar a minha M aqui 01, só para vocês poderem verificar, beleza? Então a minha M01, ela vai ser ativa e ela vai ativar uma, sei lá, M02 aqui. Só coisa bobinha mesmo, só pra gente ver. Daí o run aqui, então vamos lá, olha. M tá vendo aqui, Mzinho tá aqui. Então M01, vocês podem ver que a minha M01 ela vai ativar e, consequentemente, como ativa a minha M02, vocês podem ver que fica com o símbolozinho vermelho aqui, indicando que foi fechado o contato. Tá vendo? Vocês podem ver que é contato aberto. Quando eu clico, contato fechado. Beleza? Então, tranquilinho. Vamos então para a próxima coisa aqui, que seriam, no caso, o nosso temporizador. Os temporizadores, nós vamos utilizar do seguinte modo. Vamos colocar aqui uma entrada, sei lá, uma I03, aberta, AA, temporizador, apertei a letra T, ou vocês podem vir aqui embaixo e clicar e arrastar o Tzinho daqui, beleza? Aqui você consegue setar os seus temporizadores. Quando ele fala aqui, olha, função, você tem diversos modos que você vai poder utilizar. Então aqui, por exemplo, ó, temporizador retardo de energização. É o modo 1, que é o nosso T1, que é quando você ativa ele vai demorar X tempo, que você vai determinar nessa parte aqui de baixo, que eu vou te mostrar como, e depois ele vai ficar ativo enquanto o seu enable está ativo, beleza? Então vamos lá, T1, deixar 1,
Base de tempo, vocês podem ver que você consegue colocar minuto, segundo ou 0.1, eu vou manter como 1, 0.1 no caso. Vou setar aqui para mim 5 segundos. 5 segundos. Por que desse 0.1 ou 001? É para ele poder decorrer a casa. Então ele vai decorrer 0.1, 0.2, 0.3 e sucessivamente, beleza? E aí vamos dar um OK. Dei o OK. Quando vocês clicarem aqui, olha, vocês, ou passarem o mouse, vocês vão ver. Se você clicar, ele vai habilitar aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Run. Vou clicar aqui no meu i3 e deixar ele ativo. Pode ver, olha, que ele vai subindo até chegar nos 5 segundos. Beleza? Caraca. Beleza? Então, o que acontece? Com isso, se você quiser usar, por exemplo, essa saída T1, você pode vir aqui, olha, T de novo. Agora, nós estamos tratando da saída dele do temporizador. Então, vamos dar um OK. Dando esse OK, vou dar um AA e vou colocar aqui brilhacionar como se fosse uma bobina. Sei lá, uma bobina, não, uma lâmpadazinha pra gente. Um Q04. Então, como vocês podem ver aqui, eu clicando no 3 aqui, ele vai ativar o meu temporizador vai contar, chegando em 5, ele ativa o meu Q4. Tranquilo? Beleza. Se eu quiser usar outro tipo de temporizador, então vamos lá. I4, ok. AAT. Aí aqui nós temos os demais modos, olha. O T2, você tem um modo que ele vai somar um tempo 1 mais um tempo 2, tá vendo aqui? Só que ele vai necessitar de um reset. Vocês podem ver que quando ele vai parar, no caso, com o seu output, quando o seu reset for ativo. Você tem o T3, que seria, no nosso caso, o T1, o T-off, na verdade, que é o que a gente vai utilizar bastante, que você mantém ele ativo, o seu output vai ficar ativo, e quando você desligar, no caso, na sua borda de descida, ele vai desligar o seu contato, mas a sua saída vai ficar durante um tempo, sei lá, X, que você predeterminar, ligado, beleza? Então, vamos lá. Só que vocês podem ver que ativando esse modo 2, ele aparece aqui, olha, reset de entrada, contato low, mas vocês conseguem fazer o quê? O que significa isso, na verdade, esse contato low? Significa que toda vez que você desligar o enable, no caso você desligar, depois que fechar esse tempo, ele já vai resetar automaticamente. Mas vamos supor que vocês precisam de alguma condição de reset, por exemplo, uma outra letra, um I, um D, um X, alguma coisa assim. Você consegue presetar ele aqui, beleza? Então vamos lá, vou deixar como low mesmo, não é o meu problema, vou colocar aqui 5 segundos também. E aí, vou dar um OK. Opa. Lembrando que aqui vocês têm que mudar, vocês podem ver esse erro que aconteceu aqui, olha. T1 já foi criado, que é esse daqui, e nós vamos utilizar então aqui um T2. Temos limite, tá vendo? Podemos ir até a 1F, que é coisa pra caramba, então não precisamos nos preocupar. Então vamos colocar aqui 5 segundos, OK. Vou ativar ele aqui de novo. Só que agora eu vou vir aqui e vou colocar uma saída, o meu T02, como normalmente fechado, e eu vou colocar ele aqui para ligar um Q05. Beleza? Run. Vou ativar o meu I04. Ativei meu I04, vocês podem ver que ele começa a fazer a contagem. Se eu desligar, ele vai resetar o meu contato. E se eu manter ele ligado, ele vai chegar no meu tempo limite de 5 segundos, vai desligar o meu contato e vai manter ele desligado. Tá vendo? E aí podemos desligar, ele vai dar o auto reset pra gente, tá vendo? Resetaram e viemos para aqui. Ok. Depois disso nós temos os contadores, né? Então eu vou deletar tudo isso daqui para cima e vou recriar aqui em cima pra gente essa ideia de, por exemplo, o contador. Vou colocar um A. Agora eu vou clicar aqui em C. Vocês podem ver que nós abrimos uma outra abinha de contador. Obviamente, vocês podem vir aqui, olha, e clicar aqui em cima, tá vendo? Todos os tipos de criação vocês têm eles aqui em cima. Só que o que a gente está se preocupando é o contador. Aqui, vamos manter na função 1, contador sem ultrapassar de valor de não retentivo. Ou seja, chegando no valor que a gente quer, que vamos supor aqui de 5, ele vai pegar para a gente e vai simplesmente parar de contar, beleza? Ele vai ativar para a gente. Vou colocar agora aqui para a gente um reset de entrada, que nesses casos de contador, nós sempre precisamos adicionar um reset. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o meu C01. Ou seja,
chegando no 5, ele mesmo vai se auto-resetar, ok? Podemos setar uma outra variável aqui, por exemplo, vou setar, sei lá, um M01. Então, vou colocar aqui, ó, o M01 meu aqui embaixo, que assim que eu pegar, aliás, eu vou colocar aqui, ó, fazer o caminho longo, vou fazer o C01 resetar ele mesmo, só que utilizando uma variável C01, beleza? Então, olha só, aqui eu vou colocar o meu M01 normal, ok? Tá vendo aqui? Abriu a abinha aqui do lado, vamos lá. Modo run, vou vir e vou clicar, ó, 1, somou 1, 2, 3, 4, 5. Ele ativou, resetou e ele resetou o nosso contador, tá vendo? Agora, se eu quiser, vamos supor, ó, vou resetar ele pelo modo M01, só clicando aqui, ó. Então, vou vir nessa abinha da lateral e clico aqui, ele reseta. Então, é assim que funciona o nosso modo de reset, beleza? O outro modo que nós temos é o setdown, né? Que é o para baixo. Então, em vez da gente fazer a contagem para cima, nós vamos diminuir. Eu só tenho que lembrar qual que é o que a gente utiliza. Acho que é o 02. Eu não lembro agora se é o 02, 03. Ah, tá. Esse daqui, olha, é legal quando você tem frequência, você consegue setar pelo um tempo de frequência para ele ir contando para você. Isso daqui é útil quando você está trabalhando com uns bagulhinhos mais chato de mexer. Com um contador de escala, com passagem relativo. Caramba, não lembro agora. Cara, eu não lembro qual que é. Depois eu vou descobrir, mas aí eu mando pra vocês lá no grupo. Não lembro agora de cabeça qual que é pra te falar a real. Eu acho que é isso. Tipo, vocês podem utilizar bastante. Tem bastante linha aqui no programa, vocês podem ver. É um programa levezinho, igual eu tinha falado antes. Não é complicado nem nada. Pra galera que tá fazendo automação agora, já vai mudar desse daqui. Eles vão vir justamente pro Master Tools, que é esse daqui.